Sejam muito bem-vindos! Se a vida moderna às vezes parece uma corrida sem fim, que deixa a gente sem fôlego, bom, essa análise aqui pode ser uma verdadeira bússola. Então, vamos juntos mergulhar nesse assunto e descobrir algumas ferramentas essenciais para a gente conseguir navegar pela loucura dos dias de hoje. A primeira pergunta vai direto ao ponto. Essa sensação de cansaço, não o cansaço de um dia de trabalho, mas aquele esgotamento mental, emocional, soa familiar? Sabe, aquela vontade de só pausar o mundo um pouquinho? E aqui está o ponto principal. Isso não é só uma impressão, não é coisa da cabeça de ninguém. Várias fontes e especialistas já confirmam que esse sentimento é uma condição real, super comum na nossa era. É, na verdade, uma resposta do nosso corpo e da nossa mente às pressões constantes que a gente vive. Ok, então para começar, vamos tentar entender a fundo esse problema. Afinal, o que é exatamente esse esgotamento que vai muito além de um simples cansaço físico? E aqui a gente já encontra um conceito super importante, o tal do burnout relacional. Pensa nele como aquele esgotamento que todo mundo conhece do trabalho, o burnout profissional, só que acontecendo dentro dos nossos relacionamentos. É aquele momento em que as demandas emocionais são tantas que simplesmente superam a nossa capacidade de dar conta. E isso gera um desgaste gigante. E o que eu acho mais interessante aqui é como as fontes detalham o que causa esse desgaste. A gente não está falando de uma grande crise, de um evento bombástico, mas sim do acúmulo das pequenas coisas do dia a dia, sabe? Aquela divisão de tarefas que nunca parece justa, os conflitos que ficam ali, debaixo do tapete, a falta de tempo para a vida pessoal e, claro, a rotina que vai ficando chata e repetitiva. Certo, já definimos bem o problema. Agora vamos para a próxima etapa, que é entender o que a ciência diz sobre por que nosso cérebro se sente tão cansado. E essa explicação tem até nome: glutamato. Olha que doido! Estudos recentes mostram que, depois de horas de trabalho mental pesado, esse neurotransmissor começa a se acumular no cérebro. E o problema é que o excesso dele é meio que tóxico para os neurônios, sabe? É isso que causa aquela sensação de névoa mental, de cabeça cheia. E isso aqui ilustra perfeitamente a consequência prática disso tudo. Quando o cérebro está cansado por causa do glutamato, ele entra num modo de autoproteção. E aí o que acontece? A gente começa a evitar decisões difíceis e a escolher sempre o caminho mais fácil, mesmo que a recompensa seja menor. É por isso que no fim de um dia exaustivo, a última coisa que a gente quer é ter que decidir mais alguma coisa importante. Ok, já entendemos o tamanho do problema e até as causas biológicas, mas a boa notícia é que existem sim ferramentas práticas para a gente lutar contra esse esgotamento. Vamos ver então como a gente pode se reconectar. E uma das ferramentas mais poderosas que existem para isso é a comunicação não violenta, a famosa CNV, criada por Marshall Rosenberg. A estrutura é genial de tão simples. Primeiro, você observa um fato, sem julgar. Segundo, você expressa o sentimento que aquilo te causou. Terceiro, identifica qual necessidade sua não foi atendida. E, por último, faz um pedido bem claro e objetivo. E olha só o poder disso na prática. A frase da esquerda é aquela acusação clássica, que na hora já gera uma muralha de defesa, né? Agora, a da direita, usando a CNV, ela transforma uma crítica num convite. Ela descreve a situação, a louça suja, expressa o sentimento, me sinto exausta, revela a necessidade, preciso de colaboração, e faz um pedido concreto. A chance de uma resposta positiva, sim, aumenta absurdamente. Mas claro, nenhuma ferramenta funciona sozinha. Tão importante quanto saber se comunicar é ter um sistema de suporte. Ninguém consegue dar conta de tudo sem ajuda. E é por isso que construir e cuidar das nossas redes de apoio é absolutamente fundamental. E essas redes vêm em, basicamente, dois tipos. Tem a rede informal, que são nossos amigos, família, aquela galera que oferece o suporte afetivo do dia a dia. E tem também a rede formal, com profissionais como psicólogos, médicos, que oferecem uma ajuda mais especializada, mais estruturada, quando a gente precisa de uma orientação técnica. As duas são vitais, uma não substitui a outra. Bom, com a comunicação e o apoio bem encaminhados, vamos agora para a nossa última sessão, com estratégias bem práticas para a gente colocar no nosso dia a dia e melhorar o bem-estar de um jeito geral. Esse gráfico aqui, que vem de um estudo da Cielo, não podia ser mais claro, né? Ele mostra uma ligação direta entre o nível de atividade física e a nossa percepção da qualidade de vida. É só ver como as barrinhas sobem de forma consistente de quem é inativo para quem é muito ativo. E o ponto mais importante é este:
Os benefícios não são só para o corpo, não. A pesquisa deixou bem claro que a melhora na qualidade de vida também acontece no campo psicológico e cognitivo. Ou seja, mexer o corpo ajuda e muito a limpar a mente. E para quem curte uma ajuda da tecnologia, existem aplicativos que foram criados exatamente para aliviar a carga mental, especialmente em casa. Ferramentas como o Cozy, o Todoist e o Family Wall ajudam a organizar as tarefas, os calendários, as listas. Elas tiram aquele peso de ter que lembrar de 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente volta para o Marshall Rosenberg com essa citação que é, nossa, muito poderosa. Ela é um convite para a gente reinterpretar o que a gente ouve. Em vez de ouvir um ataque, a gente pode aprender a ouvir um pedido de ajuda, uma necessidade que não está sendo atendida e que acaba saindo em forma de crítica. Essa mudança de perspectiva é transformadora. E para a gente fechar, fica a reflexão. De todas essas ferramentas que a gente viu, a comunicação, o apoio, o movimento, a organização, qual pequena mudança, qual primeiro passo pode ser dado ainda hoje para começar a recarregar as energias?